Os textos dizem que o menino Jesus respeitava os seus pais, mas ele não era uma criança quieta, bem comportada no sentido estrito da palavra, mas sim uma criança exploradora, ativa, que estava sempre atrás de novas experiências. Se Maria fosse uma mãe proibitiva, ela iria controlar o seu comportamento, o que seria uma catástrofe para a sua educação. Se fosse uma mãe permissiva, ela também prejudicaria na formação da sua personalidade. Esse é apenas um trecho do livro Maria, a maior educadora da história, de Augusto Cury, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. Desde já, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal e também ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E hoje estamos recebendo a pastora Adriane de Lima Oliveira. A pastora Adri, seja muito bem-vinda ao No Canto. Obrigada, Jota. Uma honra, né? Poder estar aqui representando também todas as mães, né? Nesse mês tão especial. A pastora Adri, ela é esposa do pastor Celso Martins, que é o pastor-presidente da Catedral da Família Quadrangular, que antes era conhecida como Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Paulo. E ele já esteve aqui, inclusive ele abriu a nossa série aqui no Canto, né? Ele foi o primeiro a recebermos aqui no Canto. E agora a pastora Adri também nos dá a honra. Vocês têm uma missão muito importante, né? Como casal dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Como é que tem sido essa jornada para vocês? Como é que foi toda essa caminhada até chegar aqui? Acredito assim que árdua, né, Jota? Nada nessa vida é fácil, né? Mas com a gente focando no propósito, naquilo que Deus tem, no nosso chamado, a gente consegue, a gente vence. E uma coisa que eu sempre falo, a gente unidos, né? Juntos, como casal, como família, e buscando sempre melhorar. Porque todos nós, né? Nós não somos perfeitos. Cada um tem seus erros, suas limitações, mas o primeiro foco é em Deus, em Cristo, juntamente conosco. E assim as coisas vão, né? Com certeza. Dando certo. É isso que é mais importante, é o foco no propósito, né? Saber qual é a missão, o que fazer e a gente acredita que às vezes a gente nem sabe muito o que fazer. Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo, né? Vão fluindo sim. Porque a gente gosta de trazer esse livro aqui do Augusto Cury. O Augusto Cury tem uma série muito importante sobre a vida de Jesus, sobre a vida com Deus. Augusto Cury tem uma série de livros falando bastante sobre isso. E esse livro especificamente, Maria, a maior educadora da história, mostra justamente o que é ser mãe. Não necessariamente a mãe de uma das personalidades mais importantes do mundo, que era Jesus, ou que é Jesus no caso, mas principalmente o fato de que ela foi se adequando àquela missão que ela tinha. Quer dizer, eu acho que ser mãe é isso, né? Como uma mulher comum, a gente pensa uma mulher comum, que nem nós, Sim. ela foi escolhida, né? Então, eu digo assim, que então se ela conseguiu essa missão, assim, falha, pecadora, que nem nós mães, nós vamos conseguir, né? A nossa missão ali como mãe. Se Deus escolheu cada uma de nós, tem aquelas mães também especiais, né? Uhum. Que também eu creio assim que é algo divino, é algo que Deus vê aquela mãe para que ela vai ter aquela capacidade de conduzir aquela missão e que ela vai conseguir cumprir aquela missão. Então acho que todas nós mães, né? Somos escolhidas assim e vamos conseguir. Inclusive os historiadores dizem que Maria ela era adolescente ainda quando ela recebeu essa missão. Então, quer dizer, além de tudo, além de receber uma missão extremamente divina,
ela era muito jovem. Então ela era uma mulher, né, que estava na sua formação, acabou levando essa missão adiante. Para a humanidade, né? Então, É verdade, com certeza. Agora, pastora Adri, como é que se chegou até aqui na sua vida? A gente, quando entrevistou aqui o pastor Celso, ele nos contou um pouquinho do olhar dele em relação ao casal, ao que vocês acabaram formando como família. Sim. E na sua visão, como é que foi essa formação de família? Como é que vocês se conheceram? Nos conhecemos na igreja, grupo de jovens, né? Também da minha adolescência, na igreja, onde meus pais me conduziram, né? À igreja. E ele também. Só que nós morávamos em cidades diferentes, né? Mas nós nos encontramos nos encontros regionais. E aí eu creio que é tudo um propósito. Sem Isso dúvida. que eu passo para os meus filhos. A eles colocarem, né, na presença de Deus, o meu futuro. E eu já colocava em quem né, Deus me daria para seguir a vida toda. Porque eu creio assim que o casamento é para a vida toda, né? Com certeza. A pessoa que Deus iria me dar. E, enfim, era um propósito que ele tinha para cumprir, né? De nós dois juntos. Então, foi assim que a gente se conheceu. Que idade vocês tinham? Eu tinha 17, o pastor 20. E as coisas foram se encaminhando. Nós, quando casamos, eu tinha 19 anos. Nós casamos e, enfim, fomos morar numa cidade diferente, né? Não na minha cidade e também não na cidade dele. A senhora é de onde? Entre Juiz. E ele? E Juí. Na 40 região. quilômetros. 40 quilômetros. E aí vocês, dali, depois que vocês casaram, vocês foram morar em outra cidade? Sim. Que seria? Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. Longe da família, longe de todos. Nós só conhecíamos um casal de amigos e, enfim, o pessoal ali da igreja, que a gente, né, começou a frequentar com eles lá. Então, foi também um desafio, né? Imagina. Sair de casa, assim... Começando um casamento e ainda numa outra cidade, acredito que tenha sido um desafio bem grande. Desafio grande. E como é que foi aquele período para vocês? Foi muito aprendizado, sim, meu Deus, em relação a tudo, né, Jota? Sim. Porque, claro, os meus pais eram cristãos, mas hoje eu vejo assim que, tipo, muitas coisas que eu passo hoje para os meus filhos foi da forma diferente. Então, muitas coisas eu não aprendi ali com a minha mãe, com o meu pai. Foi aprendendo com a vida. Com a vida, com as situações, né? Claro, eu não culpo eles e nem sou vítima das minhas dores lá de trás. Claro. Mas eu vejo assim como que eles me passaram aquilo que eles tinham, né? Que aquilo que eles, quem sabe, receberam lá na infância deles. Do jeito deles, da forma que eles achavam que era certo. E a minha mãe e meu pai trabalhavam muito quando eu era quando eu era criança, enfim. Fui criada também pela minha avózinha, ficava... praticamente a maioria do tempo com ela, então muitas coisas também aprendi com a minha avó, mas quando a gente casa e forma, né, uma família ali, eu creio que há muitos desafios, assim. A sua descendência é alemã. Do lado do meu pai, sim, alemão. Tem muita diferença, assim, em termos, talvez, culturais, ou enfim, de formas de fazer as coisas, o alemão? Eu acredito que algumas coisas, né? A minha avó em casa, com o meu pai, lá com os meus tios, eles falavam praticamente quase alemão. Eles conversavam em alemão? Conversavam, só que o meu pai querido, ele entendia, mas ele não passou para nós o alemão. Mas entre eles, assim, era algo assim bem legal, gostoso. Assim, mas porque a minha bisavó, ela veio da Alemanha. Ela veio da Alemanha pra cá. Aí veio direto pro Rio Grande do Sul ou ela ainda viveu em outros lugares? Eu acho que eu não sei bem a história, assim, mas ela viveu em outros lugares. Mas, tipo, a minha avó, então a mãe do meu pai era bem, assim, alemã mesmo. E ela acabou fazendo parte da criação de vocês? Sim. Eram quantos irmãos? A minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo que eu. São 3. Sou a do meio. A do meio. Sabe que eu tava lendo até esses dias uma reportagem que dizia que o irmão do meio é o que mais faz arte, é o que mais faz bagunça, é o que mais, inclusive, recebe afagos do papai e da mamãe. Era assim com a senhora? Eu acredito que sim. Do meu pai, tipo assim, eu tenho boas recordações dele, assim, que ele também nunca me bateu, Jota. É? Isso já é um... Tipo, né?
muito querido ele, mas acredito que sim. E briguinhas de irmãos, né? Qual que é a sua lembrança mais, assim, mais ativa na cabeça quando se fala de infância? O que mais a senhora lembra? Eu acho que aconchego ali da família mesmo, sendo uma família humilde, assim. Uhum. E que eu ajudei, assim, tipo, a criar meu irmão, porque, tipo, quando eu tinha 11 anos, ele nasceu. Ah, é? Opa, tem uma Aí eu grande ajudava diferença. ali, sabe? Uhum. Então, Trocou as tipo, fraldas dele, sim. ajudou a ensinar coisas. Sim. Então já foi ali uma preparação para ser mãe, talvez? Eu acredito que sim. Acredito que sim. A minha mãe sempre me ensinou as coisas muito cedo, tanto para mim quanto pro meu irmão, né? Pra minha irmã. E, enfim, cozinhar, cuidar da casa. Aí veio ali meu irmão, né? Tipo, eu ajudava com meu irmão. Eu acredito que sim. Tudo que a gente mais ou menos vai captando durante a infância e adolescência, a gente acaba levando isso para a vida adulta, né? Sim. E os irmãos, eles sem dúvida também nos trazem bastante aprendizado, né? Com certeza. Vocês eram muito bagunceiros, assim, entre vocês? Essa diferença de 11 anos já dificulta um pouco. E a minha irmã, tipo, eu com a minha irmã, 5 anos de diferença. Mas ela saiu bem cedo de casa. Não tiveram uma convivência assim muito... mas isso é... Mas a gente se dá super bem, somos assim bem unidos. Eles moram aonde? Eles moram, a minha irmã em Entre Juiz, também pertinho da minha mãe, e o meu irmão em Santo Ângelo. Vocês já sonhavam, por exemplo, em cada um ter a sua família, cada um seguir numa profissão ou seguir numa linha? Naquela época, vocês já tinham essa... Na verdade, eu nunca pensava que ia sair de perto da mãe, dos pais, sabe? Sei como é. A gente não... Aí se depara com o desafio, não. Quando nós começamos a namorar, né? Enfim, eu e o pastor ali, ele já colocou na primeira, assim, ó. Eu tenho o desejo no meu coração de um dia ser pastor. E, enfim, ele era na adolescência ali, né? Sim. Jovem, ele, inclusive, ele contou aqui que as brincadeiras, entre aspas, de infância dele, era colocar cadeiras no pátio de casa e ele fazia os cultos ali. Então ele já tinha essa coisa, né, ele já sabia qual era o propósito tipo dele. assim, quando eu conheci ele já colocou isso pra mim. E eu quero, tipo, né, seguir essa missão. Aí você vai comigo, você, né? Qual foi a sua reação? Eu fiquei meio assim na hora, mas eu disse, não, vamos então, eu aceito esse desafio. Olha. Então, eu acredito que ali nós casar e já sair de perto, né, da nossa família, eu acho que ali já começava um processo, né? Vocês tiveram que buscar a maturidade o mais rápido possível para seguir os propósitos. Acredito que sim. Que sensacional. Mas Deus, ele sempre foi maravilhoso, que ele colocou pessoas assim, né, muito queridas, especiais, que nos ajudavam, assim, onde a gente foi praticamente, ficamos um pouquinho sem conhecer alguém, né, digamos, chega numa cidade que não conhece ninguém. Sim. Mas a gente foi fazendo amizades, enfim. Ele já pessoas que a gente guarda, né, tipo, leva até hoje as amizades. Com certeza, isso é fundamental, né. Ele já foi pra Cachoeira do Sul, especialmente Como pastor? Como pastor? Não. Ele ia trabalhar? Sim, ele foi trabalhar numa empresa, a gente foi. Lá eu trabalhei também. E naquela época tinha um programa que a gente dá alfabetização para as pessoas mais de idade, não sei se tu lembra. Lembro sim, claro que eu lembro. E eu fui professora. Uau! Assim, sabe? Para aquelas pessoas mais de idade que não tinham conseguido... pra aprender a ler e escrever. Fiquei um tempo assim também. Lá naquela região. Aí agora eu tô lembrando, assim, que eu já comecei no social, daqui a pouco, né? Lá pois né? Já tinha eu gosto muito, né? Pois o social tá meio que tá correndo no sangue também, essa parte aí. Que sim. A pastora Adri, ela se envolve muito nas questões sociais da igreja. A Catedral da Família Quadrangular tem vários projetos, está sempre inserida na comunidade em relação a projetos sociais. E a pastora Adri também está muito envolvida nisso, então talvez lá naquela época já estava se preparando para isso. Sim. E como é que era tranquilo a vida lá naquela região? Vocês conseguiam fazer tudo que precisavam? Ou era mais um trabalho maior, assim, para fazer todas as coisas acontecerem? Eu acredito que precisa de esforço, tudo, né? Era desafiador. Quanto tempo faz isso? Nós estamos há 22 anos casados, né? 22 anos, então. Nós casamos e fomos para lá.
Já foram direto. E qual que era a maior dificuldade naquela época? Eu acho que como casados, primeiramente, duas pessoas diferentes, né, Jota? Acho que não é só comigo que acontece, com todos nós, sim, né? É verdade. Pessoas diferentes, né, se juntando agora e na adaptação. Eu sou totalmente diferente dele e temos que conciliar, eu acredito, assim, esses desafios. No começo, claro, a gente, como todo mundo, acredito que aquelas brigas, aqueles, né, desentendimentos, que normal. Sim. Mas aí as coisas vão... Sabe que eu já conversei com algumas mães, enfim, com algumas mulheres que sempre contam histórias de quando eram casadas ou começaram a ficar o relacionamento e o casamento em si. E, por exemplo, tem mulheres que foram fritar pastel e tem um plástico no pastel e elas esqueceram de tirar o plástico do pastel. Ou então, uma mãe que eu conheço muito, que no caso é a minha, ela contou que a primeira vez que ela foi lavar o lençol, naquela época se fazia muito enxoval, né, para o casamento. E o enxoval tinha ali peças muito pesadas e tal. E a minha mãe era muito pequenininha, muito magrinha. E ela colocou o lençol para lavar. E depois ela não conseguia tirar do tanque, de tão pesado que tá. E aí ela começou a chorar. Então, assim, ela conta isso, claro, hoje rindo, mas na época devia ser muito dificultoso. Para vocês, tinha alguma dificuldade nesse sentido? Eu acredito que nesse sentido, para mim, não. Porque, enfim, eu vinha lá, né? Minha mãe me ensinou. Já estava preparada. Tipo, ela, enfim, trabalhava e eu cuidava da casa. Eu fazia até pão, Jota. Olha aí. Uma das minhas lembranças de infância, assim, que eu fazia pão. Com a minha avó, tinha aquele forno de barro. De barro ainda? É. Uau. Essas tarefas domésticas, assim, eu creio que eu acho que eu consegui me sair assim, bem. Então, eu acredito que é os outros desafios, né? Os desafios diários de conviver com alguém que... Enfim, as situações como casado ali, né? Claro, para que as coisas... Porque aí, enfim, nós ficamos casados 7 anos para depois ter o Isaac. Pois é. Então, eu acredito que esse tempo também foi bom. Sim, para vocês, né? O Isaac é o filho mais velho. O Isaac hoje tem 15 anos, né? 15 anos já. E a Thalita, 7. A Thalita, inclusive eu quero trazê-la aqui qualquer hora dessas, porque além de ser uma criança extremamente inteligente, super educada, também está sendo preparada para a vida, claro que o Isaac também, mas a Thalita, ela está sendo preparada para a vida de um jeito ela é uma artista, né, Jó? Super artista, né? Ela quer ser fotógrafa, ser desenhista, bailarina. Olha, bom, a gente vai trazê-la com certeza aqui, principalmente em outubro, que tem o dia do professor. Não, tô brincando, vai ser o dia das crianças. A Thalita vai vir aqui também. E aí quando o Isaac chegou 7 anos depois do casamento, outro desafio, porque a recém nós estava, né, acho que o pastor contou um pouquinho aqui da história. Sim. Recém nós tínhamos chegado em Tapejara, então algo tudo novo também. E eu creio que é tudo ao propósito, que nem ele falou. Nós chegamos e numa semana eu descobri que estava grávida. Então eu creio assim que foi de Deus, porque eu acho que hoje eu pensando assim, se eu tivesse descoberto uma semana antes, acho que de repente eu não teria saído. Porque então nessa época nós morava em Juí, né? E vocês estavam em Juí. Pertinho da família, né? Sim. Meu esposo e pertinho da minha mãe, né? Claro. Então, eu acredito assim que Deus... Porque até então eu estava tentando engravidar, já fazia 1 ano. Já ia começar, enfim, fazendo alguns tratamentos e não conseguiria. Mas hoje eu vejo assim que era o propósito de Deus. Claro que é, né? Com certeza. Porque eu não estaria aqui, né? Tantas pessoas sendo alcançadas também aqui, né? Verdade. Com aquilo que é. Então, tudo eu creio que é um propósito de Deus. É verdade, assim. Os desígnios de Deus. E foi um grande desafio também, né? Eu imagino. Porque eu tinha assim na minha cabeça que eu ia conseguir porque eu tinha o instinto de mãe. Mas aí eu sofri também algumas partes assim, porque eu não sabia lidar com alguma situação. Eu posso imaginar. Algumas situações, né? Mas aí depois, quando vem a Thalita, eu me proponho a estudar sobre isso, né? Porque a gente estuda tantas coisas
enfim, Claro. para o nosso trabalho, para a gente quer algo diferente. E às vezes a gente esquece de estudar, buscar conhecimento. Eu digo assim, na educação dos nossos filhos e também para o nosso casamento. Sem dúvida, tá sempre se preparando, se aprimorando. E no caso do Isaac até a Thalita também tem 7 anos. Também tem 7 anos. A gente até brincou aqui Aí com o não foi pastor Celso. programado, foi tipo assim de Deus, né? A gente brincou com o pastor Celso que o 7 tá na vida de vocês, né? Porque 7 anos de casamento sem o Isaac, aí depois o Isaac, aí 7 anos depois a Thalita. A Thalita. Isso é muito legal, muito sensacional. Agora, falando sobre o Isaac, qual que era a maior dificuldade ali como mãe de primeira viagem? Eu acho que o medo. Como eu estava longe da minha família, e tipo, chegando aqui, nós conhecíamos um casal de amigos que era colega do meu esposo, enfim, que ele veio para trabalhar ali na empresa. Então eu não conhecia muita gente. E o que eu tinha medo de não saber. O Isaac chorar, não sabia como lidar, não sabe? Esses desafios assim de... É que hoje a gente chama de rede de apoio, né? Quer dizer, tem às vezes a mãe, uma tia, uma avó. Eu não tinha essa rede de apoio. Não tinha, né? Não. Aí teve que aprender meio que sozinho. Sozinho, Ele chorava muito? Não, ele é um menino bem tranquilo. Ainda hoje. É verdade. Ele foi assim, bem tranquilo em relação à Thalita, assim, choros, enfim, essas coisinhas de bebê, né? Foi bem mais tranquilo. Mas bem desafiador, assim. O Isaac também nós vamos tentar trazê-lo aqui. Ele é um pouquinho mais fechado, assim. Temperamento bem diferente. Ele é um multi-instrumentista, né? Toca vários instrumentos e também canta. E além de ser um jogador de futsal, né, de primeira linha. Então o futuro dele, né, onde ele escolher, ele com certeza vai fazer sucesso. Isso também faz parte da preparação em casa. Quer dizer, fazer com que o filho acabe aprendendo a viver. Eu acredito assim, Jota, eu falando aqui como uma mãe cristã, né? Procuro ensinar os princípios, os valores, né, de Deus para eles, né? Ensinar o caminho de Deus ali. E, enfim, tentando sempre conhecimento para ajudar eles. Né? Porque a Bíblia fala, né, que os nossos filhos são as flechas, né? Nós somos os guerreiros. Nós precisamos, né, ajudá-los a chegar ao propósito. Eu acredito que isso começa cedo, na infância, na primeira infância, né? E isso eu errei bastante na primeira infância do Isaac, porque, enfim, não tinha muito conhecimento. Mas isso faz parte também do aprendizado, né? Mas depois, quando eu comecei a buscar, enfim, sempre tentando, né, ajudar eles a esse propósito. Essa frase que os nossos filhos são flechas, ela explica muita coisa, né? É muito forte. E aí nós, pais, temos que direcioná-los, né? Para que eles alcancem esse alvo, esse propósito. Nós precisamos estar ali, né? E, enfim, o Isaac e a Thalita sempre colocando para eles a importância, né, deles buscarem de Deus, deles terem Deus como amigo, né? E sempre colocando a que eles tenham uma experiência com Deus. Não é porque eu quero que ele conheça Deus. Eu tento passar para ele que ele enxergue, que ele veja essa necessidade, né? Que ele mesmo sinta isso. Porque, enfim, hoje a gente vive num mundo, num turbilhão, né? Claro. De coisas, Olha a diferença que é a nossa juventude, né? Com certeza. A nossa infância lá para com eles agora. Tudo isso que, né? Que eles recebem né? Essas novas gerações, eu acredito que vão receber ainda mais desafios, né? Porque as nossas gerações, quando nós éramos crianças, nós tínhamos um tipo de aprendizado muito diferente de hoje, né? Então, tudo bem que naquela época também eram grandes desafios, mas hoje eu acho que aliar esse novo olhar é complicado, é diferente, né? E eu vejo assim como um grande desafio para nós mães conciliar tudo isso, todo esse turbilhão de coisas que vem para eles, né? Administrar o nosso tempo corrido. Com e certeza. hoje que cada um tem, né,
seu trabalho, né? Tu tá correndo pra cá, pra lá. Até mesmo eles, né? Eles têm bastante atividades. Sim, tem já. Naturalmente já tem bastante... Então, eu vejo assim, esse é um desafio grande pra gente parar, pra gente brincar com eles, pra gente ter essa comunicação com eles. Como é que é essa comunicação com eles, no seu caso? No meu caso? Como é que vocês... Eu valorizo muito isso, sabe, Jota? É? O tempo que, sempre sendo intencional, a sentar... Eu acredito, assim, que a conversa, a comunicação, eu acho que é essencial. Essencial. E que a gente precisa, em todas as fases deles, né? Desde a infância, né? Adolescência, juventude, a gente enfrentar os desafios, as conversas difíceis. Eu não tinha muita conversa com a minha mãe, né? Tipo, era mais... não tinha essa comunicação clara, às vezes por um medo. Tinha uma certa barreira. Na comunicação. Então, isso eu precisei vencer. E isso, assim, eu consigo com a graça de Deus. Porque se tu vai se ficar lá presa nos teus medos daquilo que... Claro. Né? Não, tu não vai conseguir. Não, eu preciso vencer o medo, a vergonha, né? A se falar todos os assuntos. Tenho um adolescente, né? E a Thalita 7 anos. Então, eu preciso enfrentar essas... E tem uma diferença, né? Entre o adolescente para uma criança. Sim. E essa comunicação, ela precisa ser para os dois. E precisa ser de forma diferente. Porque tem muitas mães que falam assim, eu não sei o que eu errei. Tenho tantos filhos e eu criei todos da mesma forma. Mas ali que a gente errou. Porque nosso filho é único, a nossa filha é única, né? Então, a forma que eu falo algo para os dois juntos, digamos uma frase, um vai interpretar de uma maneira, receber de uma maneira, o outro de outra. Com certeza. Então, eu preciso educá-los, né? Cada um diferente um do outro, né? Hoje em Mas dia... daí, para isso, a gente precisa conhecer. Conhecer o temperamento, saber a personalidade de cada um, a forma. Hoje em dia se fala muito entre aspas, da independência, da intimidade de cada criança, de cada filho. No sentido de você não ultrapassar aquela intimidade, de você não entrar, digamos, no quarto do adolescente ou da criança mesmo, para não atrapalhar a intimidade. Será que essa é a maneira certa de criar um filho? Ou seja, ter esse distanciamento, ou é melhor cada vez ficar mais junto? Eu acredito, no meu ponto de vista, que não. Que não. Porque eu vejo assim, até pela experiência de outras mães, né? Que chegam até nós, enfim, até mim. Muitas vezes os filhos se perdendo no quarto. Está ali, debaixo do teto, né? Já não tá lá na rua, não tá. Mas está ali. Mas aí, como alcançar esse coração, né? Quando que eu comecei a estudar, me aprofundar em relação na educação dos meus filhos como uma pessoa cristã, né? Como uma mãe cristã, eu precisei pedir perdão pro meu filho, precisei pedir perdão pra minha filha, né? Então, acho que isso, às vezes, a gente tem aquele rótulo, não, eu sou a mãe, né? Eu posso tudo, eu não erro. Não, a gente erra, a gente precisa reconhecer, né? Saber as suas limitações. E eu acho que a gente precisa se aproximar deles todos os dias. Enfrentar as situações difíceis, né? Claro. Não julgá-los. Não, então, se está errado, qual a forma que eu posso te ajudar, meu filho? Qual a forma que eu posso te ajudar? Vamos fazer assim. E vamos ir por aqui. No seu caso, eles respondem bem a isso. Eles conseguem ter essa... O Isaac, ele é meio, assim, mais na dele, né? Ele é. Tipo, tu tem que fazer umas perguntas bem inteligentes pra você conseguir algumas respostas. Você precisa ter. Então, o segredo tá na pergunta. Tem que se saber, né? Chegar até o coração. Eu digo assim que tem que você aprender a alcançar o coração. Tocar o coração deles, né? A Thalita é mais tranquila em relação a ela falar, a ela se expressar, né? Ela já se abre mais. Ela tá sentindo. Ela já se abre mais. Mas eu acho que esse caminho aí da comunicação, a gente tem que sempre manter-se aberto com eles. Eu acho que é a chave de tudo, assim. Eu sempre costumo dizer que aqui no canto a gente aprende demais com as pessoas que estão aqui. E hoje, por exemplo, eu me dei conta de que realmente a forma como a gente se comunica, inclusive, claro, estamos aqui falando sobre filhos, né? Com os filhos, essa forma de comunicação com os filhos é fundamental para todo o resto.
para tudo que vai acontecer, tanto conosco como pais, quanto com os filhos. A entendê-los. E eu penso assim, como que eu vou ser lembrada por eles? Aham. Quando eles chegarem lá na vida adulta, quando ele ser pai, quando a minha filha ser mãe, né? A pastora Adri está envolvida em alguns grupos dentro da Catedral da Família Quadrangular. Entre eles, claro, o grupo de mães. Sim. Como é que é essa interação? Como é que vocês fazem para aprender uma com a outra? É dessa forma que as coisas acontecem? Sim, eu quando comecei, sabe, já a estudar, enfim, há uns 3 anos atrás, eu vi, assim, tudo assim que é bom, que a gente recebe, né? Eu tenho assim no meu coração que eu preciso passar. Ah, entendi. Adiante. Não posso ficar só pra mim, eu preciso passar. Então, eu vejo assim como, né, todas as mães ali com grandes desafios também, eu me propus, né, a formar um grupo, a nós estudar sobre a maternidade cristã. Então, eu tenho alguns materiais que eu passo para elas, né? Nós temos hoje, daí, enfim, um grupo ali no WhatsApp, que a gente compartilha esse material. Cada uma vai assistir, estudar no seu horário, fazendo no seu tempo. A gente já tentou bastante, assim, presencial. Mas como é difícil, né? As mães demandam de, né, trabalho, Sim. casa, filhos. Cada uma tem os seus afazeres. Cada uma os seus afazeres. Eu, assim, estava falando com Deus e Ele, né, me colocou isso no coração. Não, faça, né, da forma online ali, o conteúdo, enfim, e nós nos encontramos a cada 2 meses. Então, é uma forma, né, de nós ajudar a nós e aos nossos filhos. Sem dúvida. Então, Aí vocês vão trocando... Aí a gente estuda, enfim, o conteúdo da semana. No final de semana a gente compartilha. Compartilha aquilo que a gente aprendeu, aquilo que, né, que a gente viu que não precisa mudar em tal área. E uma ajuda a outra nos desafios. E aí a gente vê que, tipo assim, não é só os meus desafios, a outra também tem. Claro. E nós não somos as super mães, né? Então uma vai aprendendo com a outra. E que a gente também não dá conta de tudo, né, Jota? E tá tudo bem. E tá tudo bem, é verdade. Vamos para o próximo dia, vamos fazer, né? Claro, cada dia um passo. Eu acredito que dá um incentivo grande também, né? Para as mães, nós se ajudando umas às outras. 3 anos atrás começou, mais ou menos? Sim. E nesses 3 anos, quantas mães, mais ou menos, participaram? Até umas 25 mães. Agora, nesse projeto que eu tô no grupo, agora eu quero integrar mais mães. E é necessário que seja especificamente da igreja? Não precisa ser necessariamente. Mas é, tipo, conteúdo como mães cristãs, como os princípios e valores da Bíblia, a gente estuda, tudo voltado. Porque, enfim, a Bíblia Sagrada, ela nos dá todas as respostas, né, Jô? É verdade, tá na tudo ali, né? Na dos nossos filhos, no nosso casamento, na nossa vida financeira, enfim, em tudo. É verdade. Então, a gente segue ali. Quando a gente se encontra presencial, aí aquele afeto, aquele abraço, aquele comentar, né, tipo aquele compartilhar, a gente chora, daqui a pouco, né? Claro. Se ajuda, a gente ora. A gente ora pelos nossos filhos. É uma frase que eu li alguns anos atrás que eu sempre levo em consideração: as mães também choram. Ou seja, elas não são, né, apesar de serem muitas vezes grandes fortalezas, mas elas também choram. Também, com certeza. E elas também têm angústias, elas também têm dificuldades. Por isso que eu digo, não se cobre tanto, né? Exato. Talvez não vá acertar sempre. Mas que de alguma forma esteja querendo acertar. Sim, querendo acertar. Né? Isso é fundamental. A pastora Adri, se você pode perceber aqui em cima da nossa mesa, trouxe algumas peças muito legais, muito bonitas. Se chama amigurumi. Como é que surgiu isso aqui na sua vida? Pois é. Há uns 6 anos atrás, eu estava com a Thalita pequena, né? Enfim, eu tinha a livraria. Só que não deu muito certo ali o meu negócio. E, enfim, eu tava pensando o que fazer, porque eu não queria trabalhar fora, sabe? Não queria sair de casa com a Thalita pequena. Eu queria estar mais perto. O Isaac, ele foi pra creche, sim, bem pequeno também, né? Eu trabalhava fora, enfim. Mas com a Thalita eu queria que fosse diferente, queria estar ali, né, com ela. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer? Eu até tinha, assim, na minha cabeça, e até pensei, eu vou fazer algo, assim, de comida, sei lá, ou, né, o bolo, alguma coisa. Pensei até nessa área, mas eu pensei, acho que eu não sou muito, assim, dos dotes culinários.
E aí eu tava em casa, numa boa, assim, uma dona de uma... que faz festas, decoração de festa, conhecida minha, me mandou uma mensagem se eu não fazia uns personagens em amigurumi. E eu disse pra ela, amigurumi, não conheço. Eu não conhecia até então. Sim. Mas eu acredito que já era um propósito lá, né, dela me pedir isso. Aí ela... eu disse, não conheço. Daí ela falou, não, é uns bonequinhos em crochê. Mas aí, enfim, ela sabia que eu fazia até desde os meus 16 anos eu aprendi a fazer o crochê, né? O crochê? Sim, antes de casar lá, uma vizinha minha me ensinou. Olha aí. Mas que legal. A fazer. Então eu fazia tapetes, coisas assim. Coisas mais... sofá, assim, essas coisas. Mas não conhecia a técnica do amigurumi. E aí eu fui procurar na internet, né? Respondi pra ela que não, né? Que não sabia e tal. Mas aí eu fui procurar. E aí procurei na internet, me deparei com os amigurumis. Olha com os bichinhos. Aí eu fui ver se eu conseguia fazer. Claro, porque uma coisa é a gente gostar de olhar que tá bonitinho, mas como que faz isso? E aí eu fiz o primeiro, enfim, fui indo e me apaixonei. E aí foi automático assim, sabe? Daí eu pensei, não, tá aí. Trabalhar em casa, fazer meus horários, estar com meus filhos, né? Com certeza. Porque o que eu pensava assim, já tá... eu ir trabalhar fora, como o pastor também, ele demanda bastante viagem, enfim, um trabalho bem corrido, né? Quase não tá o tempo ali com os filhos, eu pensei, não, eu preciso, né? Eu preciso. Essa mensagem que chegou dessa pessoa era praticamente uma mensagem de Deus dizendo para a senhora, vamos por esse caminho aqui que talvez seja o... Porque eu queria fazer algo em casa, eu queria estar em casa com os meus filhos, conseguir, né? E é muito difícil de fazer? Ele parece bem complexo. Não é o crochê tradicional, né? É uma contagem de pontos, enfim, que vai dando formas às peças, né? As partes ali e vai. E depois que eu descobri a técnica, eu descobri o valor que tem os amigurumis para as crianças. É verdade, né? A conexão de amor que eles trazem às crianças. É verdade. E eu faço as crianças personalizadas, eu faço com as características das crianças, então, para aceitação, para daqui a pouco a criança se ver, né, no bonequinho, porque a gente vê, assim, os brinquedos, as bonecas, aquele padrão. Um padrão certo e que geralmente, maioria das vezes, é diferente da criança. Infelizmente, no caso dos brinquedos, também seguiram um padrão praticamente europeu, né? Porque a América Latina, boa parte dela foi colonizada pelos europeus. Então eram sempre brancos, com olhos claros, com cabelos claros e tal. E de repente a gente se depara com a diversidade do Brasil, né? Sim. O brasileiro tem uma diversidade grande. Sim. E aí a gente vê um amigurumi, né? E que pode fazer a cor da pele, que né? Pode ser, que ele pode inclusive ser parecido com a criança, né? Sim. E aí a criança se olha ali e se vê. Além do que, dá vontade de ficar com eles, né? Dá vontade de ficar, de ter uma coleção, então, inclusive. Tipo, ali eu fui buscando, né? Daí fui buscar cursos, fui buscar estudar. Claro, pra se aprimorar. Pra se aprimorar, e é isso com o que eu trabalho hoje, né? Faz, então, uns 6 anos, mais ou menos. Tipo, daí que eu comecei faz uns 5 anos. E o mais legal de tudo é que a pastora Adri, ela cuida de todos os detalhes. Você já pode perceber que o amigurumi, ele é rico em detalhes. Sim. Mas como se não bastasse isso, quando ela entrega o amigurumi para o cliente, ela entrega cheio de outras coisas, né? De outros detalhes que fazem a diferença. Eu acredito que é essa a diferença. Que a gente tem que buscar a diferença. Daqui a pouco outros sabem fazer essa técnica. Claro. Mas qual a diferença? E aí vem com uma mensagem ali, vem com um bilhete também, com algumas coisas. Como é que foi surgindo essa forma também de detalhar isso? Eu acredito que o diferencial, o diferencial é eu buscar o que a criança vai abrir, enfim, e se deparar ali. Não somente, né? Claro. Algo assim que toque também o coração dela, né? Verdade. E hoje eu trabalho também com os amigurumis interativos, né, Jota? Que é tipo os bichinhos com os joguinhos.
Tipo assim, que um cenário que você pode, tipo, a mãe, o pai, enfim, brincar, ter esse momento de brincadeira. Porque, enfim, hoje a gente tá nos dias de hoje, né? Que as crianças, geralmente, elas querem só o celular, só querem ficar nos joguinhos. Então, ter esse momento com o filho também eu digo assim, que brincar também é espiritual. Com certeza, mas... E é esse vínculo de amor, assim, que a gente precisa criar com eles. Então, o amigurumi, ele chega na casa da criança, né, com alguns outros itens ali, para incentivar que não só a criança brinque, mas também os pais... Com os pais. Com os pais. Sim, esse é um diferencial. Mas olha que legal. Sim. E como é que tem sido, assim, a resposta? Tem sido, assim, bem... Nossa, eu recebo alguns feedbacks, assim, que eu me emociono. Que eu choro, porque também fiz amigurumis, eu fiz também uma bonequinha para uma menininha que ia passar por uma cirurgia, então ela levou aquela bonequinha junto. Então, assim, são sentimentos, são, assim, algo que marca, né? Que vai ficar marcado. Então, também um menininho que ia passar por cirurgias, enfim... Fiz assim como, da forma, as características dele. Então, ele já abriu... Sabe quando ele abre e se vê... Falou o nome dele assim? Claro. Sou eu? Olha. Tipo assim, a gente vê o valor que tem assim, sabe? E eu acredito que todo esse amor que a senhora coloca, né, em cada um dos bonecos, ele é transmitido também. Eu acredito que sim. Quer dizer, esse amor vai junto. Vai junto. Nossa, que interessante isso. Nós vamos, inclusive, colocar aqui os contatos da pastora Adri. Como é que é o nome do perfil? Crochês da Adri. Crochês da Adri. Nós vamos colocar aqui também, para que você possa buscar o seu amigurumi. Que nome interessante, né? Amigurumi. Amigurumi. É uma técnica japonesa. Japonesa. Surgiu lá. Depois veio para o Brasil. E faz muito tempo? Será que surgiu... Que veio pro Brasil? Que veio pro Brasil não tanto tempo assim. Agora o amigurumi tá em alta. Tá bem em alta. Tem outras pessoas fazendo também. Sim. E o que eu acho mais legal de tudo é a riqueza de detalhes. E até pra decoração, sabe? Tipo, tá em alta, assim, as mães buscando pra decoração do quarto infantil. Tem bastante, sabe? Pode fazer uma decoração? Também, sim. Tem quando veio ali o auge, quando veio pro Brasil, o amigurumi ele ficou bem, digamos, famoso com os polvinhos, que tem os tentáculos e tal. Eles são ainda muito usados na UTI neonatal. E eles ajudam, né, os bebezinhos a, enfim, sentir esse aconchego, assim, e também os tentáculos, eles remetem ao cordão umbilical. Então, isso foi provado cientificamente que deu bastante melhora nos prematuros. Sim, acaba acelerando, digamos assim, aquele processo. E até hoje, tipo, vendo muitos polvinhos. Os bebezinhos, eles amam, não só os prematuros, mas... E é sempre aqui pra região ou já vendeu pra fora também? Já pra fora. E, enfim, envio pra todo o Brasil também. Pra todo o Brasil? Sim. Já foi lá pra cima. Bahia. Olha aí. E aí, manda pra lá, naquela caixa, né, numa caixinha. Uma embalagem. Uma embalagem que vai com todos os itens ali junto, de acordo com o que a pessoa precisar. Sim. Primeiro eu tenho contato com a mãe, né? Enfim, ela vê, a gente vê o que ela procura, né? A necessidade dela, tipo, ou se é um presente, ou se é pra ela. Ela precisa mandar uma foto, alguma coisa assim pra... Sim, ali quando se for fazer das crianças personalizadas, sim. Ela manda a foto, aí a gente conversa, eu vejo, tipo, qual a roupinha que a criança mais gosta de usar. A gente pode fazer aquela roupinha. Mas é muito legal. E esse aí que você está segurando é o Meu Amigo Jesus. Meu Amigo Jesus. Olha que detalhes, olha que coisa mais... E esse, Jota, pode ser usado pelas mães para elas ensinar também, né? Claro. As histórias bíblicas. Sim. Ensinar também para seu filho, para sua filha, o amor, né? O amor, principalmente. Desse amigo Jesus. Então, o Amigo Jesus também é bem procurado também. É bem procurado, é. Então, os polvos, no caso... Sim.
e o Amigo Jesus, Sim, os sim. mais procurados. E aí a criança personalizada também, quer dizer... Também, E também, tipo, nas crianças personalizadas também dá pra colocar os acessórios, óculos. Daqui a pouco tem uma criança que precisa da adaptação do óculos. Uhum. Ajuda a mãe ali nesse processo também, né? Porque aí posso fazer a bonequinha, Uhum. né? Igual ali, parecidas características, e colocar o isso acessório. Pode ser usado também num processo que a criança esteja passando ali naquele momento. Com certeza. Tá começando a usar o óculos, Sim. o amiguinho vai também, o amigurumi também vai usar Então, óculos. em todas as fases ali da criança e os momentos especiais. E também, Jota, eu já fiz para adultos. Ah, é? Para presentear adultos também. Olha só. Eu adoraria um presente desse aqui. Eu iria amar um presente como esse aqui, porque realmente é Jesus materializado, né? Ali. E eu acho que isso aqui, para usar especificamente no aprendizado da criança... Aprendizado, com certeza. Deve ser... Porque as crianças, elas são muito visuais, né, Jota? São, né? Então... é uma forma bem lúdica de você ensinar, sim. A Thalita lhe pede muitos? Ela quer ficar com todos. Ela quer ficar com todos, e algumas encomendas, assim, bem... que eu vejo, assim, que ela tá muito apaixonada, eu nem mostro pra ela antes de entregar. Porque ela... Teve um caso que ela chorou. Uma bonequinha. Que ela não queria que fosse... Não. Mas a mãe fez uma igual, mas, tipo, eu acho que é aquele sentimento com aquela, Sim, sabe? com certeza. Eu posso imaginar. Todo mundo aqui, eu acho que, independente se for criança ou adulto... Eles são muito apaixonantes, assim. Realmente. E o propósito, né, deles, assim, não é apenas digamos, um brinquedo. E uma experiência também que eu tive, Jota, assim, com os amigurumis, que foi na época da pandemia. Nós, enfim, fizemos com a igreja, com o pessoal, a gente foi até a frente do hospital, fazer um ato profético, orar pelas pessoas, enfim, orar pela nossa cidade, né, por saúde. E eu entreguei lá uma bonequinha também em amigurumi, uma enfermeira, em forma de gratidão também. Tá lá no hospital. Sensacional. Isso aqui e uma mensagem. Espalhando amor, né? Espalhando amor. Não é apenas um brinquedo, é amor sendo espalhado aí. Mas que bom que esse propósito também lhe surgiu aí. Porque aí eu consigo trabalhar, fazer meus horários em casa, estar com os meus filhos, né? Claro. E continua fazendo as coisas, fazendo com que a sociedade cresça cada vez mais. Agora, entre o amigurumi, grupo de mães e o trabalho, né, ao lado do pastor Celso, surgiu a dança. Também. Como é que foi isso? Em que momento a dança apareceu na sua vida? Na verdade, eu dançava já desde a minha adolescência. Lá na minha juventude, na minha igreja, lá onde eu estava com os meus pais, eu já fazia coreografia, enfim. E aí, depois, no decorrer dos anos, eu liderava. E agora faz um ano e pouco, quase 2 anos, que eu não atuo mais dançando. Sim, mas aí acaba coordenando ali eu coordeno, né? Onde nós temos Ministério o da projeto Dança. Da dança. Também o contato com as mães, né? Nesse projeto. Então, eu coordeno ali entre, enfim, as aulas, né? Tipo, o que é passado para as meninas, as coreografias. Inclusive, existe um projeto da igreja numa escola de dança aqui, né? Sim. É a HIT? A HIT, Como é que tem sido isso? É uma experiência bem legal, bem boa, assim. Muitas também ali das crianças tinham o sonho, daqui a pouco, de ter aula lá na HIT. E não tinham condições, né? Claro. E através do projeto Semear, né? A gente vai vendo ali, né, o crescimento das crianças. E a gente incentiva elas, né? Claro. A buscar, daqui a pouco uma ali tem um sonho, se vê grande, mas vai conseguir. Claro. Incentiva os pais, né? A mãe, principalmente, que está ali junto. E aí a gente sempre faz uma apresentação, algo especial, e a gente recebe todos eles com muito amor e carinho, né, Jota? Eu imagino. Inclusive, a senhora citou o Projeto Semear. O Projeto Semear é o principal, digamos, braço social da Catedral da Família Quadrangular. A partir do Projeto Semear, várias coisas ali vão sendo colocadas em prática, né? Sim. O Projeto Semear também foi uma bênção dentro da igreja, né? Eu acredito que sim. Foi uma ideia que valeu a pena. Muitas famílias e nossa, é muito recompensador. Tipo assim. Porque o Projeto Semear, ele tem um brechó,
né, que auxilia as famílias, principalmente quando precisam de uma roupa, né, de uma vestimenta. Alimentos Alimentos móveis. também. Agora estamos, inclusive, num propósito para cestas básicas, né, justamente para alimento, porque é aquilo que eu até comentei com o pastor Celso na vez que ele esteve aqui, que é apagar aquele primeiro incêndio, digamos, que a família está precisando naquele momento, né? Quer dizer, ele está precisando de um alimento, então vamos dar o alimento para que ele crie forças para buscar o resto. Verdade. Então o projeto Semear, ele acaba também auxiliando nisso. Aí vocês integram as famílias da igreja como um todo, as famílias ali do bairro também, que ajudam bastante, né? Sim. E aí vocês vão colocando em prática. E aí tem o futsal, né? E agora o futsal também. O futsal também tem sido outra bênção, porque trabalha com crianças desde pequenininho, né? Isso. Inclusive meninas. Né? Temos meninas também no Semear Futsal. E aí vai congregando ali todo mundo para que o propósito de Deus seja colocado em prática. Isso é muito recompensador, né? É a gente fazer algo pelo outro, né, Jota? É verdade. Não apenas nós receber, a gente receber de Deus, ou não apenas uma oração, mas é o agir e, né, levar o que as famílias necessitam, né? E aí a pastora Adri tem os amigurumis, é mãe de um casal, né, de filhos lindos, está nessa caminhada, nessa jornada com o pastor Celso, também na dança e também no louvor da igreja. Também. Então, todos os domingos a gente vê a senhora lá cantando. É verdade. Foi ali na pandemia, eu acho que eu comecei. A pandemia é um divisor de águas, né? Parece que na pandemia tudo acabou aflorando. E como eu, tipo assim... tinha um vínculo tão grande entre a música, por causa da dança, né? Isso também me levou, sabe? Levar as pessoas a adorar a Deus, a sentir a presença de Deus. Então... O grupo de louvor, ele é fundamental dentro da igreja, né? Ele faz as pessoas se conectarem. Porque a gente chega, né, com tantas coisas e é o primeiro momento ali do nosso culto. Então, ajudar, incentivar as pessoas a estar ali a buscar a presença de Deus, né, recompensador. Com certeza. E, além disso, também, a gente também tem os casais, né, Jota? Pois então já vamos introduzir aqui os casais. Além de tudo, ainda está envolvida com... Agora, nesse ano passado, a gente foi nomeados, né, a ser coordenadores da região, né, de casais. Da região. Então, a gente trabalha com os casais da região e nós temos também as célula específica, né? De casais, onde que a gente trata específico, né? Os assuntos referentes a nós aprender juntos ali com os casais. E também está sendo muito abençoados. Os casais estão recebendo muito da parte de Deus. Essas experiências, né? Essa troca de experiências, ela também faz a gente aprender. E é ali na estrutura do casal, eu creio, na família, né? Que a gente vai conseguir os nossos filhos ali. Claro. A estrutura familiar, isso é tudo, né? É verdade. No caso do louvor, também há um desafio em relação aos ensaios, né? Tem que estar disponível ali nos dias de ensaio. Sim. E aí como é que concilia? Tenta conciliar aqui e ali, tentar ajustar. Qual foi a maior dificuldade na hora de cantar? Eu acho que assim, é você não somente cantar a música assim, o louvor, é você viver aquilo lá. Assim como eu vivo pra dança, assim, quando eu dançava, enfim. Claro. Tentava passar aquela letra daquele louvor através da dança. Assim é passar, né? O altar de Deus é sagrado, né? E a gente tá lá com uma responsabilidade tanta, sendo canal, né, de bênção pra igreja. Com certeza. Pastora Adri, a gente faz aqui algumas perguntas, sempre até a mesma pergunta para os nossos convidados, porque essas perguntas elas acabam resumindo muito do que o convidado é, né? A gente consegue conhecer um pouquinho mais cada convidado que a gente recebe aqui. Uma das perguntas que eu sempre faço é o seguinte: se a senhora tivesse um momento em que a senhora se encontrasse com o seu eu lá na infância, a pastora Adri, que nem pensava em estar nessa caminhada, nessa trajetória, a criança Adriane,
Se tivesse esse momento para conversar com ela, o que a senhora diria? Qual seria a primeira coisa que a senhora diria para aquela criança? Eu acho que não desista, vai dar tudo certo. Já pensou em algum momento da vida desistir? Em algum momento achou que não ia dar certo? Sim. E aí, será que essa criança entenderia? Pela imaturidade, daqui a pouco acho que não. Mas que os processos viriam, né, Jota? Mas que ela tenha coragem para seguir. Porque eu acho que é o que muitas vezes a gente tem como medo, né? Não ter coragem. Não conseguir fazer. E eu acho que a gente precisa romper, né, muitas coisas lá da nossa infância para poder seguir, para poder fazer diferente, né? O processo em si, ele é necessário, né? A gente precisa passar por tudo que nós passamos para chegar até aqui. Sim. Mas, então, no seu modo de ver, ter coragem, sim, fundamental para o resto. Eu acho que sim, também pelos desafios que enfrentei até aqui, né? Claro, com Coragem, certeza. sim. A senhora se orgulha de ter passado de por uma tudo? forma, sim. Na força de Deus, né? Colocando Ele sempre em primeiro lugar. Vamos conseguir. Com certeza. Porque às vezes a gente se sente tão pequeno, né, Jota? Né? É verdade. E que a gente precisa dessa força de Deus. Não. A gente consegue. A gente consegue, com certeza a gente consegue. Outra pergunta que a gente sempre faz aqui: se a senhora tivesse 10 minutos apenas para conversar com alguém, para tomar um café, para bater um papo, mas só 10 minutos. E esse alguém fosse talvez alguém que já morreu, ou um ídolo, uma pessoa de outro país, uma pessoa da família, alguém que lhe trouxesse uma palavra de conforto ou de aprendizado, quem a senhora chamaria? Acho que a minha avó materna. Como que é o nome dela? Idelmíria. Idelmíria. Ela faleceu muito cedo, né? Quantos anos faz, já? Faz tempo. Estava em casa. Faz uns 25, 26 anos. Ela me ensinou tanta coisa, sabe? E ela se foi assim, tipo, ela tinha 64 anos. Nova, muito nova, muito nova. Mas ela era uma pessoa muito assim. A gente tinha esse afeto, eu tinha esse afeto, assim, com ela, de sentar, conversar e, sabe, sem barreiras, assim, sem aquele medo. Sim. Tinha essa proximidade, Então é a brincadeira que eu sempre faço aqui, não seria só 10 minutos, né? Eu não sei se era porque ela foi um grande exemplo, porque ela também perdeu o esposo, meu avô faleceu quando ela tinha 8 filhos. Aí ela criou praticamente todos ali, sozinha, sabe? Sabe aquela mulher batalhadora, então, que eu me inspiro muito assim, vejo assim ela, sabe? E ela lhe ensinou bastante? Me ensinou bastante, bastante a minha avó. Então seria... E é uma pessoa que eu tenho muita saudade. A gente geralmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem, eu tenho muita saudade e aí, dessa pessoa. Né? Sentar, ouvir. Acho que ia precisar mais de 10 minutos. Só ficar sentado ouvindo aquela pessoa. Sim. Que a gente tem saudade. Sim. Né? Ouvir, talvez pela última vez, a voz dessa pessoa. Sim. E as coisas que ela tem para nos dizer. Ela às vezes lhe dava um puxão de orelha, ela dava sim, ou não. Com certeza, sim. Para nós, para minhas outras primas, porque aí geralmente que a mãe trabalhava o dia todo, né? Então, tipo, a gente ficava com ela e ela, né? Mas ela teve 8 filhos. 7 mulheres e um homem. Apenas um homem. Sim. E aí tinha os netos também. Sim, Muitos netos. Tinha bastante... Não, ela não teve muitos netos, não. Não. Mas dava sempre aquele aprendizado. Sim. Olha aí. É uma pessoa, assim, que é riquíssima, assim, que guarda no meu coração. Eu posso imaginar mesmo. Os avós geralmente nos deixam, né, mensagens importantes para a nossa vida. E a última pergunta que eu faço aqui sempre, eu sempre repito essa pergunta: onde é que a senhora se vê daqui 10 anos? Oxe. Daqui 10 anos. 10 anos. Pode ser 15, pode ser um futuro sem previsão de tempo. Eu me vejo... Eu busco, né? E, tipo, busco ser
alguém melhor e alcançar mais famílias, estar, né, conseguir mais casais, ministrando sobre vidas, casamentos, sobre as mães, né, levando esse legado. Então, estar sempre se aprimorando. Sim. E lá, daqui 10 anos, ver meu filho, né? Tipo, daqui 10 anos, o Isaac vai ter 25 anos. Então, eu já parei pra pensar isso, sabe? Então, acho que, assim, é olhar lá na frente daqui 10 anos e ver, assim, ó, quão recompensador foi. Eu abri mão de muitas coisas pelos meus filhos, né? Claro. Então, acredito, assim, que é o que eu busco e que eu quero olhar pra trás, assim, e ver, sabe? É isso. Daqui 10 anos a Thalita vai ter 17? 17, 17 anos também é uma idade forte, né? Será que ela vai ser muito... Será que ela tem essa personalidade meio mandona, assim? Sanguínea. Eu tenho brincado com a Thalita porque ela vem sempre coordenar os bastidores, né? Quando veio o pastor Celso, ela esteve aqui e de vez em quando ela fazia uns sinais pro pastor e tal. E ela disse, não se preocupa, mãe, eu vou estar junto lá. Viu? Isso é muito legal. Então, ela me passa essa tranquilidade também, né? Será que ela com 17 anos, ela também vai estar querendo participar e... Acredito que sim, né? Daqui a pouco ela vai ser a Ou daqui a pouco ela administradora. É verdade. É uma ideia bem legal, aliás, que eu tenho incentivado bastante. Porque ela tem bastante sonhos, Jota. E os sonhos dela são grandes. São bem grandes. É isso que eu acho incrível. A Thalita tem sonhos assim que... Eu não sei se eu tinha esses sonhos quando eu tinha a idade dela. Eu também ficava me pensando. Eu olho para os meus filhos, o Isaac também. Ele tem um sonho bem grande, o sonho dele. E eu fico me pensando, né? A gente, assim, tipo, na minha adolescência... Não, nem sei, tipo assim, o que era lembro. Que eu sonhava. Eu acho que eu na minha adolescência, eu queria muito era aproveitar a vida naquele momento. Eu não estava pensando muito em sonhos, em o que eu queria, o que eu ia ser. Claro que a gente tem essa... Ou a gente se limitava tanto a gente acaba, né, vivendo um dia depois do outro, mas a gente tem essa pressão, muitas vezes, quando a gente principalmente na adolescência, de o que você vai ser. Né? Mas eu muitas vezes eu não queria nem saber, eu queria era aproveitar aquele momento. E isso eu acredito assim também que a gente tem que ajudar os nossos filhos hoje, né, Jota? Com certeza. Tipo, não viver naquela pressão, o que né? Fazer com que ele também chegue na conclusão do que ele quer ser. O que ele quer, não o que a gente quer, né? Qual o cidadão que ele quer ser. Isso eu tento passar sempre pra eles. Isso. Então, a sua projeção daqui 10 anos é continuar ao lado dos filhos, da família, de uma forma, talvez, mostrando os rumos ou mostrando a segurança. Porque lá na frente eu quero olhar e ver, valeu a pena, né? Uma vitória. Ou, aliás, várias vitórias, né? Ter orgulho, assim, e aquilo que eu falei pra ti, como você é lembrada, né, por eles lá. Essa frase é sensacional. Uma mãe compreensiva, uma mãe que, né, que esteve ali presente, que ouviu, que escutou, que me ajudou, né, nos desafios, enfim. E aí, inclusive, também colocar aquele aprendizado da sua avó. Sim. Para eles. Com certeza. Que sensacional. E claro, nós vamos querer ver os amigurumis mundo afora. Os crochês da Adri mundo afora. Porque eles... amor, carinho, né? Eles levam muito amor, eles levam muito... tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Esse pequeno momento de bate-papo. Os amigurumis, eles também levam muito amor. E que bom que isso aconteceu, né? Que bom que surgiu. E que eu me achei, que eu nem imaginava, né? E buscava algo para trabalhar em casa. E hoje eu conheço, enfim, as que fazem curso comigo, né? Online ali, das mães também que trabalham com os amigurumis, que proporcionou, né, pra vida delas também aprendem. Geralmente a mesma história, assim, né? Precisava ficar com os filhos, ou daqui a pouco mães atípicas também que precisam estar mais perto, terapias, enfim. Claro. Em que elas se encontraram ali no artesanato, enfim, no amigurumi ou outro artesanato, enfim, trabalhando em casa, conseguindo conciliar. E é assim a nossa vida, né? É fases, né? Jota fala assim, é fases que a gente precisa focar. Num momento numa coisa, outro momento em outra coisa. A fase que eles estão pequenos ou que eles necessitam mais da nossa atenção, a gente precisa estar ali.
né? Fazendo o que for necessário naquele momento, né? É. Pastora Adri, eu quero lhe agradecer imensamente por ter estado conosco. Eu que agradeço. Aceitado esse desafio aqui. Para mim, o desafiador. Desse bate-papo. Foi muito de aprendizado. A senhora, aquele seu período de professora, também hoje se materializou aqui. Né? Porque acabou nos ensinando bastante coisa, acabou nos mostrando bastante coisa. Inspiração. Às vezes tem alguém ali do outro lado nos acompanhando e está precisando de uma inspiração. Como a senhora naquela vez recebeu a mensagem de uma pessoa lhe desafiando a fazer alguma coisa assim. E aí, é verdade. Isso foi transformador. Foi transformador e que eu descobri ali que nem conhecia, né, Jota? Então eu acho que esse também é o nosso desafio aqui, de passar isso para as pessoas, de fazer com que as pessoas também se inspirem. E eu tenho certeza que a sua história, tudo aquilo que, né, a senhora nos contou aqui foi bastante inspirador. Então eu lhe agradeço demais. Eu que agradeço. Transmito o nosso abraço para a família toda. Muito obrigada. Para todos da Catedral da Família Quadrangular, que é a nossa igreja. E ela tem participado demais do nosso dia a dia. E isso para nós também tem sido muito transformador. Então, muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, Jota, agradeço. E quero dizer assim, às mães que não desistam, né? Nunca. Não desistam, sigam em frente, né? Lutando pelos seus filhos, buscando, né? Essa conexão, esse amor, né? Você vai conseguir, sabe? Isso que eu quero encorajá-las. E colocando Deus, coloca para Deus e você vai conseguir o dia a dia, os desafios. Nós vamos conseguir. Porque se Deus nos deu essa missão de mãe, né? Nós vamos. Amém. E a gente se encontra no próximo episódio de No Canto.